Ageu, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 11. Sempre lembro que Reinaldo e Ana têm um ministério muito bonito aqui em nossa igreja de preparar esse roteiro para as crianças. Então vocês podem fazer uso desse material aqui, ok? Para as crianças. Ele falou de check-up. Realmente check-up é uma palavra em inglês, então é um exame, não é? É um exame aí do coração aí na linguagem técnica. Ageu 1, de 1 a 11. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Que coisa importante são os exames médicos, que consulta importante da nossa civilização, não é verdade? Exames especializados hoje detectam por imagem, por som, a condição em que estamos. Detectam enfermidades. Isso mostra a importância de exames diagnósticos para a saúde, porque há muitas descobertas e intervenções em tempo. Recentemente, visitava uma família e a pessoa teve um diagnóstico em tempo do seu sistema cardíaco e isso permitiu uma intervenção cirúrgica no momento antes que aquilo se agravasse. Sintomas apontam para uma enfermidade. Exemplo: febre indica uma infecção. Estou certo, doutora? É isso mesmo. Febre indica uma infecção. Hoje vamos fazer um check-up aqui. Um check-up, um exame de prioridades. E para isso nós vamos usar esse texto de Ageu. Nós chegamos nessa série ao período pós-cativeiro babilônico. Este período é chamado de restauração. A época da restauração é também o período do sacerdote Esdras, de Neemias, que nós vimos semana passada, e dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Nessa época, pós-exílio, os persas dominavam o Oriente Médio e também a vida dos judeus. Os judeus passaram 7 décadas no cativeiro babilônico
E alguns desses judeus tornaram-se importantes, tão como Daniel, Esdras, Neemias e Esther. Quando os babilônios saquearam Jerusalém, eles destruíram o templo. O templo ficou em ruínas. As pedras, apenas um montão de pedras e os alicerces. E quando os exilados retornaram da Babilônia para a Palestina, eles vieram cheios de grandiosas esperanças. Ciro o Grande havia baixado um edital na qual proporcionou ampla permissão aos judeus para reconstruírem o Templo de Jerusalém. E os judeus chegaram na terra e começaram bem. Eles principiaram da maneira certa. E como nós vimos no livro de Neemias semana passada, eles reconstruíram os muros. E no livro de Esdras diz que a primeira coisa que eles fizeram foi lançar o altar que estava no templo, o altar sobre as suas bases. E eles colocaram o altar e restauraram a boa parte do culto, mas durante 15 anos cessou todo o trabalho no templo. E as atividades estavam geralmente em condição desencorajadora. E por que o templo era importante? Eu preciso dizer aos irmãos que o templo dos judeus era um só. Não tinham muitos templos. Era um só na colina lá em Jerusalém, no chamado Monte Sião. E o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era o centro do culto. Era ali que as pessoas ofereciam os seus sacrifícios. E a identidade pactual do povo de Israel orbitava, girava em torno do templo. E foi durante o segundo ano do reinado do rei persa Dario, do rei Medo Dario, que apareceram dois grandes profetas. Foram eles Ageu e Zacarias. Ageu, esse profeta, surge em Jerusalém quando havia aí um estado perigoso de paralisia moral que gradativamente vai aceitando as coisas como normais. Havia uma grande depressão econômica, uma seca sucedia a outra, e ao invés de um jardim florido, a Palestina foi se transformando num grande deserto que invadia os campos e os pomares, e as colheitas estavam sendo frustradas. Entra em cena o profeta Ageu, e nós sabemos praticamente muito pouco sobre ele. E Ageu confronta os seus contemporâneos com uma decisão fundamental. Ele diz que aquela geração precisava reconstruir o templo, e para tanto ele pregou 4 sermões no espaço de 15 semanas no ano 520 a.C. Basicamente, a profecia de Ageu proclama que aquele esqueleto do templo em ruínas, era como um cadáver que se decompunha em Jerusalém e que estava contaminando tudo. Ageu faz o chamado de Deus vem por meio do profeta Ageu da seguinte maneira, no verso 2. O povo e mesmo seus líderes estavam dizendo aí: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era isso que eles diziam. O governador, o sacerdote e o povo, a liderança, eles diziam: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles diziam isso. Mas aí o profeta, e é interessante para que você saiba o seguinte:
o templo foi queimado e as pedras estavam ali. O que mais era necessário para a edificação do templo, ou a reedificação do templo, era madeira. Eles precisavam então de muita madeira para reconstruir o templo, visto que as pedras, elas estavam basicamente ali, embora em ruínas. Eles diziam: não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, mas veja o verso 4, uma pergunta que Deus faz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Em outras palavras, eles diziam: não é o tempo de edificar a casa do Senhor, esse tempo ainda não chegou. Mas o profeta pergunta: entretanto, você pode viver em uma casa cheia de painéis de madeiras? É muito interessante isto. E aí veja o que tem lá, a segunda parte do verso 9. O verso 9 tem um resumo: a minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Percebeu isto? Percebeu? A minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre, o verbo é esse, corre por causa da sua própria casa. E aí o profeta Ageu faz um chamado, e um chamado duplo. Ele diz: considerai o vosso passado. Ele está pedindo, e ele faz isso duas vezes, no verso 5 e no verso 7. Considerai o vosso passado. O verbo considerar, aliás, é bem presente nos lábios de Ageu, e você vai encontrar esse verbo em outros lugares aí neste livro. Ele pede para que se considere. E Ageu chama para uma consideração, um exame do passado, e ele vai observar três coisas. Primeiro, havia uma conta, uma equação que não fechava. Você sabe quando é que você faz uma conta, uma equação, e essa conta não se fecha? Está lá no verso 6, vejam aí. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Uma equação que não fechava. Semeava, mas não recolhia o suficiente. Comia, mas não se fartava. Bebia, mas não se saciava. Vestia-se, mas não se aquecia. Recebia o salário, e o salário era colocado num saco furado. Uma equação que não se fechava. Em segundo lugar, Ageu fala de uma esperança que se frustrava. É ruim quando a gente tem esperança e ela se frustra, não é verdade? Veja os versos 9, a parte A. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Uma esperança que se frustrava. Eles traziam muitas, esperavam muito, e veio a ser pouco. Eles traziam para casa, e Deus com o seu sopro dissipava. A terceira coisa que Ageu fala é que havia um céu que se fechava.
Vejam os versos 10 e 11. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Você já percebeu isso? Que coisa terrível! Um céu que se fechava, um céu fechado. Os céus retêm. Eu fiz vir seca sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a base de sustento daquelas pessoas, sobre o fundamento econômico daquela sociedade agropastoril. Um céu que se fechava, uma esperança que se frustrava, uma equação que não se fechava. E você vai perguntar, por quê? Por que isto? E o texto de Ageu vai dizer na segunda parte do verso 9, por causa, diz ele aí, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Essa era a causa. Está aqui a resposta, o diagnóstico fechado do profeta. Basicamente, o que Ageu está dizendo é que as prioridades do povo devem ser colocadas em ordem. E assim que as prioridades estivessem na ordem certa, a presença do Senhor entre o povo se tornaria evidente pela prosperidade que acompanharia tanto a construção quanto a agricultura. Você pode ver isso no capítulo 2, nos versos 9 e no verso 19. Quero trazer algumas palavras sobre isso. Primeiro, nós, não mais os israelitas, mas todos nós, tendemos a inverter as nossas prioridades. É comum isto. Nós, irmãos, seres humanos, não somos assim grandes exemplos de coerência. Nós não somos sempre coerentes. Nós temos nossas contradições. Infelizmente, contradições gritantes. Nós tendemos a inverter as nossas prioridades. O fato é que nós nos dedicamos às prioridades que abraçamos. Vejam aqui os verbos de ação nesse texto: semear, comer, beber, vestir-se, trazer madeira. Diz aí assim, mais à frente, são verbos de ação que indicam as suas prioridades. E observe também, estou dando aqui uma dica no português, os advérbios de intensidade. Semeastes muito, comeis, a linguagem aqui vocês se empanturram, mas não saciam. A intensidade, nós nos dedicamos às prioridades que abraçamos. O fato é que as nossas prioridades, elas geralmente refletem o estado do nosso coração. E é exatamente esse médico profeta chamado Ageu
está fazendo um check-up do coração do povo, porque as nossas prioridades apontam para o estado do nosso coração. Um dia Jesus contou uma parábola, a parábola dos convidados para a ceia. Um homem muito rico e generoso resolveu fazer uma ceia. E ele mandou o convite com antecedência, e os convidados disseram que iam. Era assim que se fazia. Os convidados então disseram: iremos. Então ele aprontou uma ceia fenomenal, uma ceia extraordinária. Quando a ceia estava pronta, a mesa estava pronta, a casa arrumada, o grande investimento feito, a cozinha refinada, os serviçais arrumados, ele mandou então um servo ir à casa dos convidados para avisar: vinde à ceia, porque tudo está pronto. E aí acontece uma coisa anticlimática, surpreendente, vil e grosseira. Aqueles amigos que haviam confirmado, um deles diz assim: eu comprei 6 juntas de bois e eu preciso ver esses bois. O outro diz assim: eu casei e não posso ir. O outro diz assim: eu comprei um terreno e preciso ir lá verificar esse terreno. Não é preciso muita imaginação, nem muita inteligência para saber que essas são desculpas estúpidas, que apontam para o fato de que aqueles homens não amavam aquele que os convidará. É isto. No texto que o pastor Alexandre leu no início, Mateus 8, 18 a 22, as pessoas queriam seguir Jesus, e Jesus coloca a prova dizendo: mestre, um deles disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Sabe, irmãos, as nossas prioridades geralmente apontam para onde está o nosso tesouro. Esse é o ponto. O que mais amamos? O que mais buscamos? Em que mais pensamos? Em que consumimos a nossa vida? A nossa saúde? O nosso tempo? O nosso dinheiro? Isso já mostra basicamente o problema da idolatria. A gente acha que idolatria é o que nós temos ali, não sei, naquelas cidades de peregrinação. Bem, tem-se ali idolatria sim, mas o que é idolatria? No cerne da idolatria está não querermos Deus e querermos ser Deus. E como nós queremos ser Deus, nós criamos então um Deus à nossa imagem e à nossa própria semelhança. Ou seja, nós somos o Deus do nosso Deus, porque nós o criamos daquela maneira que nós achamos que ele deve ser. E aqui uma coisa importante para você entender. Todo mundo adora algo. Você vai ouvir aí na propaganda de televisão hoje, na propaganda do horário político, alguns dizendo: eu sou ateu, eu não sou isso. Não se iludam, todo mundo adora algo.
Todo mundo tem um Deus. E no final das contas, a grande questão desde o Gênesis é: eu ou Deus? Essa é a grande questão. Eu vou moldando um Deus à minha imagem, ou eu vou sendo moldado à imagem do meu Deus? E é assim que acontece. Essa é a razão, porque quando o salmista fala dos ídolos, eles falam assim: os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm boca, mas não falam, e tornam-se semelhantes a eles todos os que o fazem, por uma razão simples: nós vamos nos tornando semelhantes aos nossos deuses, porque nós vamos sendo moldados à imagem dos nossos ídolos. Não é assim? Em resumo, ou você está sendo moldado à imagem de Cristo, ou você está moldando o seu Deus à sua imagem e moldando-se à imagem do seu ídolo. É assim. Pensar agora aqui no texto de Ageu, o significado do templo. Isso é importante para que a gente dê um salto agora na compreensão desse texto. O templo dos judeus, antigamente, ainda o tabernáculo, depois o templo, era o centro do culto. Ali estava o sacerdote, as orações, desde Davi, o louvor dos levitas. Ali estava o sacrifício no templo, que apontava para o pecado. O templo lembrava o pecado, por isso o sacrifício, e apontava para a redenção. O templo sinalizava a presença de Deus no meio do povo. E o livro de Hebreus vai dizer que o templo, com tudo que lá estava, era um símbolo e tipo de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que o templo eram sombras de Cristo, entende? Sombras. E o que está acontecendo nos dias de Ageu? É o desprezo da sombra de Cristo. É o desprezo da imagem refletida de Cristo, da obra de Cristo, do reflexo de Cristo, da didática de Cristo, da pedagogia do Antigo Testamento para Cristo. O templo era uma pedagogia para ensinar, apontar a pessoa de Cristo, a sua obra redentiva, o seu sacrifício, o seu ofício sacerdotal. O templo estava cheio dos sinais indicativos para Cristo. Na verdade, quando os hebreus estavam cada um correndo para construir a sua própria casa, ao passo que a minha casa estava em ruínas, o que está acontecendo à luz já da teologia do Antigo Testamento é que aquilo que é de Cristo está sendo secundarizado. Entenderam os irmãos? Por isso o texto que nós decoramos essa semana. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe
que necessitais de todas elas. Sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. É que às vezes a gente não crê nisso, na verdade. Nós, seres humanos, temos as nossas contradições. E no tempo de Ageu, a equação, a conta não se fechava. No tempo de Ageu, a esperança se frustrava. E o céu estava fechado. E você vai dizer, puxa, pastor, mas isso é muito duro. É que a gente não entende que aquele juízo de Deus para com o povo era uma expressão de amor. Era uma expressão de graça. Quando a gente recebe aí, nós filhos, o apóstolo Pedro fala sobre isso, quando nós filhos de Deus, povo de Deus, nós recebemos aí uma disciplina de Deus, o escritor dos Hebreus também fala, uma disciplina de Deus. Isto é expressão de amor. É Deus nos chamando para as coisas importantes. Se a gente está sem disciplina, isso não... Aliás, pai e mãe que não disciplinam, não estão amando, não. A gente meu pai não me amou porque meu pai me disciplinou. Eu não sei como o seu pai te disciplinou. Não sei como. Pode ser que ele tenha se desmedido na disciplina. Mas disciplina e algum juízo é sinal de amor. E veio o profeta e está dizendo, está vendo o que Deus está fazendo com vocês? É porque vocês estão secundarizando o que é de Cristo e do seu reino. Eu quero finalizar trazendo algumas questões para você pensar. Considerar o nosso passado, como diz Ageu. Considere a trajetória da nossa vida. Considere o seu passado recente. Olhe para essa semana. Veja em torno de que você se envolveu. Talvez você gastou seu tempo, sua energia, abrindo seu WhatsApp, gastou o seu tempo, a sua energia postando e lendo o que os outros postaram no Facebook. Você gastou a sua energia fazendo uma campanha bastante ativa para o seu candidato. Também uma campanha bem ativa contra aquele que não é o seu candidato. Bem, eu gosto muito do Facebook, eu uso pouco, tenho lá alguma coisa. E tenho o WhatsApp, eu acho o WhatsApp muito importante. E de fato, também mando as minhas propagandas, as minhas opiniões, especialmente para aqueles que são mais próximos e familiares acerca das minhas impressões políticas. Evito fazer isso num contexto mais amplo que é a igreja. Entretanto, a gente precisa ter clareza do que está absorvendo a nossa vida. E talvez você passe as suas noites, sabe-se lá, você assiste Malhação, pare com esse negócio, porque aquilo é péssimo. Aí você assiste Malhação, depois você assiste a novela das 6, depois você assiste o jornal local, depois você assiste a novela daqueles congelados, depois você assiste o Jornal Nacional, depois você assiste a novela que antigamente era das 8, agora é de 9 horas, depois você assiste
Aí você vai, quando é meia-noite, você passou a sua noite inteira, como diz aquele filósofo gaúcho lá, como um imbecil coletivo, diante daquela tela, perdendo o seu tempo. Considere o seu passado recente. Talvez você precise reformar isso, revisar isso. Uma frase que é atribuída a João Calvino, que diz que a nossa consciência está limpa porque a nossa memória é curta. E às vezes é isso que está acontecendo, temos uma memória curtíssima, mas estamos gastando a nossa vida, queimando a nossa energia em coisas banais, que deveriam não ser exatamente as nossas prioridades. Isso já leva a gente para uma segunda palavra. Fazer uma avaliação de nossa rotina e considerarmos em torno de que estamos vivendo. Atendo aqui na igreja, atendo bastante gente toda semana e abro a porta e pergunto, como é que vai? Sabe o que a pessoa geralmente me responde? Pastor, que correria. As pessoas estão assim, né? Que correria. Mas estamos correndo ao redor ou em direção a quê? Estamos correndo para quê? O Antigo Testamento tem um indivíduo bastante interessante, já preguei nele aqui há muitos anos atrás, chamado Azael. Ele é um dos irmãos, uns parentes de Davi, na verdade, general de Davi. Houve uma situação na batalha e alguém disse, vai lá e leva a notícia para Davi. E uma pessoa estava informada da notícia, mas Azael falou, eu preciso levar essa notícia. E ele correu mais na frente. Só que ele correu tanto, mas ele não sabia qual notícia tinha que dar. Que loucura! Ou seja, é provável que você esteja numa corrida de Azael. Sem senso, sem foco. E o pior de tudo, sem mensagem. Uma agenda tumultuada. Hoje sabemos. Outra frase que a pessoa diz, como é que você está? Nossa, um cansaço. Já tem visto isso? As pessoas, um estresse. Como é que você levantou hoje? Pastor, já levantei cansado. Cansaço. Estresse. Você está igual no tempo de Ageu. Quando se perde o foco das coisas importantes, prioritárias. Talvez moderar um pouco as suas ambições, a sua voracidade. E focar nas coisas importantes. E as orações? As orações refletem esse fluxo, né? Quando ora, porque nem todos oram, nem na hora de comer. Alguns já oram assim, alguns já comem assim. Pega o prato, senta diante da televisão e já vai ali, bota o pé para cima,
come em frente à televisão. Talvez você precisasse aprender uma coisa básica. Existe um móvel, uma invenção boa da carpintaria chamada mesa, que é cercada por cadeiras. Você faz assim, você puxa a cadeira, coloca o seu traseiro ali, sossega um pouco, faz a sua oração, come, conversa com a pessoa que está ao redor. Depois você deixa o seu organismo relaxar para fazer uma digestão saudável, porque você fazendo essas coisas básicas que dizem respeito ao ciclo da vida, você se organiza. Mas aí você quer assistir televisão, e você está comendo, e assiste televisão, e apanha o seu tablet, e apanha o seu celular, e lá, e vai, e ali. Onde você vai chegar desta maneira? Priorize um pouco. Já falamos um pouco sobre isso quando lemos lá Eclesiastes e Provérbios. E quando chegar a noite, não sei se você sabe, existe um animal sábio chamado galinha. A galinha, às vezes, é mais sábia do que você, porque quando chega de noite, ela vai dormir. E você ainda não aprendeu isso, que Deus, lá no primeiro capítulo, fez separação entre dia e noite. E aí você não se organiza, não dorme. E não para. Talvez você precise mudar isso e chegar antes e dizer: Senhor Jesus, me deixa dormir mais cedo, ler um texto, ora e dorme. E acorda cedo, porque o sol acorda cedo. E ele é muito sábio. E acorda. Do contrário, você vai viver com muita coisa nesse estresse, entende? Nesse cansaço. Quando chegar a noite, tem uma coisa aqui, não sei se você já sabe, uma tecnologia fantástica desse pessoal que faz o software. É um negócio chamado silenciar. Você vai aqui? Pim, silenciei. Aí você coloca ali. Aí você vai dormir. As pessoas podem deixar recado, não tem problema. Quando chegar de manhã cedo, você vai tomar o seu café, tomou o seu banho, escovou o seu dente, penteou o seu cabelo, você vai sair e vai falar: deixa eu agora ver o que o pessoal mandou de recado. Ah, tá aqui. Ah, Samuel mandou um recado. Ah, Valdir, tá. Responde. Ok, Raquel mandou recado. E pronto, você responde. Prioriza as coisas, gente. Porque uma vida caótica não tem prioridades. Esse é o ponto. Peça um check-up e procura ver o estado do nosso coração. O salmista diz assim, essa oração sábia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Peça a Deus para revelar o estado do seu coração. E arrependa-se. Uma coisa formidável que aconteceu no dia de Ageu é que o povo arrependeu-se. Ouviu o profeta e diz: e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo,
E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. É tão bom, não é? Quando Deus nos chama ao arrependimento e nós colocamos as nossas prioridades em ordem. Última coisa que eu queria que você lembrasse é renovar o nosso amor a Cristo. Toda vez que o Cordeiro ficava de lado, não se celebrava a Páscoa, não se atentava para o templo, toda vez que o sacrifício não era realizado, o que estava acontecendo? Era um desprezo a Cristo. Peça a Deus para renovar o seu amor a Cristo. E como se ama? Se ama com o coração, se ama com a alma, se ama com a força, se ama com o entendimento, porque o amor carrega todo o nosso ser. Quando Jesus escreve, Cristo ressurreto escreve à igreja em Éfeso, lá no Apocalipse, ele disse: vocês são operosos, trabalham bastante e têm muita perseverança, mas eu tenho contra vocês que vocês perderam o seu primeiro amor. Suplique a Deus que restaure em você o seu primeiro amor. E acontece, sabe? Acontece. Ele restaura. Conversava com um casal de idosos algum tempo atrás, e aquele marido já de cabelo branco falou assim: pastor, quando eu conheci fulana, a esposa, eu me apaixonei por ela. Nossa, fiquei cego. Eu fazia tudo por ela. Casamos. E depois a vida se incumbiu de distanciar um pouco a gente. Brigamos muito, discutimos muito, discordamos muito. Mas agora está acontecendo uma coisa formidável. Eu fiquei tão feliz. Ele falou assim: acho que Deus está restaurando o meu amor por minha velha. Deus está renovando. Está gostoso. O tempo lá em casa é bom. As nossas conversas são melhores. A gente agora dá uma saída às vezes à noite para jantar fora. Puxa vida, que coisa extraordinária é quando Deus restaura o nosso amor. Ele faz isto. Peça a Deus que restaure o seu primeiro amor por Cristo. Quando a gente coloca Cristo e o seu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas colocadas em seus devidos lugares. Que Deus te abençoe.